Essa situação que nos foi imposta, né, traz pra gente uma forma diferente de se organizar nas relações com as outras pessoas. Porque ao pensarmos em isolamento social por conta dessa pandemia, a gente imagina que não tem contato, né? Mas um tipo de contato interpessoal, de contato com as pessoas, se modificou. Estamos em isolamento, mas estamos em contato com as pessoas de uma maneira diferente. Olá, eu sou a Marília. Quero hoje conversar um pouco, né? E trazer aqui para reflexão e o debate também sobre as maneiras, as formas de estruturar ou gerenciar o nosso tempo social, nosso tempo em convívio com, com outras pessoas. Né? Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto depois de uma conversa, uma discussão, uma conversa com um amigo, né, de como que as pessoas estão organizando esse tempo nesse momento em que nós estamos vivendo, que estamos passando, né? E depois dessa rápida conversa que a gente teve, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, assim, né? Essa situação que nos foi imposta, né? Não foi algo que a gente programou e que a gente quis que acontecesse. A maioria, muitas pessoas estão em isolamento, né? Dentro de casa. Então, isso traz para gente uma forma diferente de se organizar nas relações com as outras pessoas. Porque ao pensarmos em isolamento social por conta dessa pandemia, a gente imagina que não tem contato, né? Mas um tipo de contato interpessoal, de contato com as pessoas, se modificou. Né? Nós temos um contato diário com colegas de trabalho, com os nossos pacientes, com os nossos clientes, com os nossos alunos, né? E com os nossos filhos que moram longe, né? Aqui, por essa mídia, né? Por esse meio. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Como que fazemos isolamento em reuniões, né? Que são que acontecem, né, com mais de duas pessoas, ou com pelo menos duas pessoas, né, mas com mais de duas pessoas. Então, como que neste ambiente, aqui dessas interações que continuamos fazendo, já tem mais de um ano, o trabalho está acontecendo, os atendimentos estão acontecendo, as aulas, né? As aulas de pós-graduação, de graduação mesmo, né? Na universidade. E eu comecei a observar mais nessa última semana, né? Principalmente depois de uma frase que esse meu colega, meu amigo falou, né? E que me chamou a atenção, assim, como que o isolamento social está refletindo na nossa forma de estruturar o tempo. E eu estou falando do isolamento como aquela primeira forma de gerenciamento do tempo, que é eu estou em contato com outros indivíduos e eu me isolo, ou voltando para o meu mundo interno, ou me afastando do tema, do assunto, do que está em pauta no momento, lendo alguma coisa, me ausento emocional e psicologicamente e mentalmente, mas eu estou presente fisicamente, né?
A outra forma de organizar e de gerenciar o tempo são os rituais. Então, como que também trabalhando e nos relacionando por meio desta ferramenta aqui, das plataformas de reuniões e de aulas e tudo, eu faço rituais sim, que são aquelas transações, aquelas comunicações muito bem estruturadas e parentalmente estruturadas, que por conta dessa estrutura com começo, meio e fim bem pré-definido, né, é que elas se chamam rituais, né? Eu preciso fazer uma chamada para alguém para resolver algum problema e tal, e eu fico ali naquela estrutura de, de contato social, de convivência muito superficial. Né? Então, como é que isso pode acontecer com os alunos nesta sala de aula que está estabelecida agora, né? E que provavelmente em algum nível vai ficar, em alguns aspectos, né? Depois dos rituais, né, a gente tem os passatempos. Né? No início de uma reunião, de uma conversa, até mesmo de uma supervisão, quando eu estou conduzindo esse tipo de intervenção com profissionais ou com alunos, né? Como que esse passatempo também acontece. Né? Que o passatempo é aquela maneira de nos relacionar em que a gente tem um espacinho de tempo ou um grande espaço de tempo e a gente simplesmente passa. Conversas amenas, conversas sobre o mundo, sobre o noticiário que ouviu, né? Conversas sobre filhos, sobre relacionamentos, sobre os companheiros dos relacionamentos, companheiras, né? E esse passatempo tem um objetivo saudável e positivo, que primeiro é ter uma conversa amena em que possamos nos aliviar de tensão, às vezes da seriedade, da rigidez de algum espaço, de algum momento de trabalho, né? E ao mesmo tempo, o passatempo pode ser disfuncional, porque ao invés de eu produzir algo, que é o objetivo ali, né? Ficamos nesse passatempo de falar sobre uma coisa, falar sobre outra, mesmo que seja relacionado à instituição, à organização, né? Como que em sala de aula isso também acontece, né? E sala de aula, veja-se aqui que estamos falando deste contexto em que os alunos estão numa sala de aula criada, né, numa plataforma de EAD, de estudo, né, de ensino. Ao invés de entrar no conteúdo, de entrar no que é o objetivo daquela aula, os alunos ficam fazendo perguntas de brincadeira e querendo falar sobre o que aconteceu lá fora, no recreio, falar de alguém, falar dos pais, falar de autoridades, né? Porque falar também das pessoas num contexto como esse, que é o que se chama de fofoca, é um passatempo. Porque tem ali aquele espaço e neste espaço, ao invés de estar produzindo um resultado, um produto de trabalho,
que na educação é a transmissão de conhecimento, de informação, junto com esse, ou melhor, mediado por esse processo de incentivo e de trabalho da autonomia do aluno que está construindo a sua formação para a sua vida, né? Temos as atividades e como neste momento, considerando que o que temos para nos relacionar, de novo, eu estou sendo um pouco repetitiva, essa mídia, é o meio virtual, como que a gente pode produzir uma atividade, né? Que é uma interação de adulto e adulto, em termos de estrutura de personalidade, usando este jargão da análise transacional. Então, é uma interação entre o estado do ego adulto de um e o estado do ego adulto de outro, e que se constrói um produto que é o trabalho, né? Que resolver coisas, produzir algo ao final dessa interação, né? E tudo isso dentro dessa estrutura de isolamento social. Os jogos psicológicos que os indivíduos acabam fazendo nas reuniões, nessas interações que acontecem por aqui, né? Que são aquelas interações reproduzidas, repetitivas, que causam mal-estar e que, de alguma forma, quando eu chego ao final, eu acabo tendo a sensação de que aquilo já aconteceu comigo por várias vezes, né? Então, tanto os alunos em contato com seus professores nesse ambiente, né? Que é essa coisa de entra na sala virtual, mas não interage, e o professor faz exigências e cria um mal-estar entre o aluno e essa autoridade que está ali na função, né? No papel de ensinar e de construir o conhecimento em conjunto, né? Mas acaba que se desenvolvem aqueles conflitos, como eu já comentei aqui em outro vídeo, né? Que eu falei sobre os jogos psicológicos de sala de aula, que acontece na escola, né? São chamados jogos escolares aqui nessa nossa metodologia, né? E aí, para além de todas essas outras formas de nos organizarmos dentro de um tempo social, temos a intimidade, que é um relacionamento honesto, em que não tem um movimento de estar dizendo uma coisa, mas eu quero dizer outra, né? E eu comecei a observar como esse espaço de intimidade também pode acontecer por essa via de relacionamentos que nós temos agora, né? Eu estou aqui com um aluno meu, mediando um processo de supervisão ou de mentoria, de um paciente em psicoterapia, e como que eu posso construir esse espaço também de proximidade, de intimidade, de presença com esse indivíduo, né? Como que eu posso, neste ambiente, no momento de condução de uma aula, né, de facilitação de uma aula, estar nesse ambiente de intimidade, que a intimidade significa lidar
com as questões, com o que é apresentado, de uma maneira clara, honesta. E honesta pode ser: estou incomodado, estou incomodada com isso que está acontecendo, estou desconfortável. Ou compartilhar uma vitória, né? Assim, um filho, aluno que está com alguma dificuldade, com a dificuldade de relacionamento com um colega, de compreensão de um conteúdo, e no momento que ele consegue resolver isso é uma vitória, é uma conquista, né? E ele pode, num ambiente de intimidade, compartilhar isso, né? Com os pais, compartilhar entre os colegas e o professor. Puxa vida, consegui superar essa dificuldade de matemática, que normalmente, né, é uma dificuldade de muitos estudantes, né? E nessa reflexão dessa semana, né, eu cheguei nesses pontos, né, da organização social do tempo nesse ambiente de isolamento social e da forma como nós podemos nos relacionar estando dentro de casa, trabalhando de casa, nos relacionando com as pessoas por este meio que pode ser o computador, o celular, né, diversos aparelhos que estão disponíveis para que a gente possa se comunicar. Né? E um aspecto bastante curioso mesmo, né, estamos em isolamento, mas estamos em contato com as pessoas de uma maneira diferente. Eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas diferente, né? E que ainda assim é uma característica do ser humano o contato de presença mesmo, né? De olhar a outra pessoa, de observar a outra pessoa nesse ambiente que é a presença, né? Então, estamos desenvolvendo, né, possibilidades de resolver problemas, de trabalhar, de conversar com os amigos, de matar saudade e tal, que é o que nos resta, né? Não podemos parar com tudo, né? Mas estamos nos relacionando desta forma, né? Por essa possibilidade de estarmos em contato por essa telinha, pela conversa que esse mundo da internet, esse mundo virtual nos propicia, né? E mesmo assim, não eliminando e não desconsiderando essa característica do ser humano, essa característica nossa, dos brasileiros, de gostar deste contato presencial, desse contato físico até, do se cumprimentar, do abraçar, de dar um beijo, de fazer de tocar a pessoa, né? Nós somos pessoas, né, que tem esse hábito, né? E o ser humano em geral, ele é gregário, ele precisa dos grupos, né, destes encontros. E nesse momento que a gente passa, nós estamos fazendo esses grupos por essa mídia aqui, né? E que essas possibilidades são bastante interessantes, né? Então essa é a reflexão que eu tive durante essa semana, que eu fiz e que eu quis compartilhar aqui, né, pra gente pensar um pouquinho, né? E que, de novo, eu quero reafirmar, não estou aqui dizendo que a gente não precisa do contato presencial, né? A gente precisa. E o que eu estou
conversando um pouco aqui é como que construímos essa outra forma de convívio social. E aí eu trouxe a estruturação do tempo, o gerenciamento do tempo, né, que nós podemos fazer nessa forma de nos relacionar, de trabalhar, de produzir conhecimento, de relacionar com as nossos entes queridos, né, com os alunos. É isso. Espero que possamos todos refletir um pouco também sobre esse aspecto e tirar proveitos.